Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Nossa leitura de hoje serão os capítulos 30 anos de escritos e filosofia do livro O Melhor do Cortella, Trilhas do Pensar, Ideias, Frases e Inspirações, escritas pelo Mário Sérgio Cortella. Antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! O Melhor do Cortella, Trilhas do Pensar. Ideias, frases e inspirações. Por Mário Sérgio Cortella. Para Cláudia Ramra, guia amorosa, desatadora de nós e exímia cuidadora de sonhos partilhados. 30 anos de escritos. O ano de 2018 guarda uma marca especial em minha trajetória, pois completo 30 anos como autor de livros. Até a presente data, contabilizo 37 obras, excetuando os textos acadêmicos, as publicações resultantes de participações em seminários e os capítulos que compõem outros livros. A minha autoria no mundo das letras se inicia em 1988, com a publicação de Descartes, A Paixão pela Razão. Essa obra fazia parte da coleção Prazer em Conhecer, da editora FTD, hoje disponível somente como e-book em autopublicação. Eram livros de filosofia voltados para o ensino médio, à época ainda chamado de segundo grau, que traziam reflexões sobre variados pensadores a partir da visão de alguns intelectuais. A coleção contemplava, por exemplo, um volume sobre Jean-Jacques Rousseau, feito por Luiz Roberto Salina Fortes, outro sobre Karl Marx, escrito por Moacir Gadotti, outro sobre Jean-Paul Sartre, por Fernando José de Almeida. Essa coleção foi saindo e recebi esse primeiro convite para publicar uma obra. O coordenador da coleção era Jorge Cláudio Ribeiro Júnior, que escreveu sobre Platão, e cada convidado sugeria um filósofo para abordar. Escolhi René Descartes, pois sempre tive uma grande curiosidade para entender por que esse pensador e matemático francês tinha essa paixão pela razão. A propósito, esse título trabalhava com essa contradição. Afinal de contas, quando alguém tem contato com a filosofia da modernidade, identifica a noção de paixão muito mais com Pascal do que com Descartes. Mas a minha intenção foi colocar Descartes como aquele que apresenta o que considero a mais importante das ferramentas da filosofia, a capacidade da suspeita. Some-se a isso, claro, o fato de que eu gostava muito de Descartes. Curiosamente, o primeiro livro que eu comprei depois de me mudar de Londrina para São Paulo foi justamente O Discurso do Método. Eu tinha 14 anos de idade e o vi numa banca de jornal que vendia livros usados na esquina da Avenida Angélica com a Rua Alagoas, na área central da cidade. Esse pensador tem uma grande importância na minha vida. Meu primeiro livro como autor é dedicado aos meus filhos e começa mencionando o professor Edison, por nós apelidado de cartesiano, que me introduziu no pensamento de Descartes ao me ensinar matemática. Quando eu cheguei ao Colégio Estadual, professora Marina Sintra, na Consolação, em São Paulo. Esse livro é também dedicado a Mozart, compositor austríaco que, na minha concepção, representa a grande expressão da capacidade estética. Mozart inventou para mim o encantamento pela música, embora eu tenha outros autores nesse campo que dividem a minha predileção, como Beethoven e Bach, foi Mozart quem mais me encantou até hoje. A publicação seguinte acontece 10 anos depois, com o lançamento de A Escola e o Conhecimento pela editora Cortez, em 1998. Eu tive publicações nesse meio tempo, como, por exemplo, uma para o Ministério de Educação, que mais tarde se transformaria em Filosofia e Ensino Médio pela editora Vozes, resultante da minha dissertação de mestrado, defendida em 1989. Foi um livro publicado em 2 volumes, com uma versão para o professor
e outra para o aluno. Já a Escola e o Conhecimento, por sua vez, é um desdobramento da minha tese de doutorado. Esse livro também carrega uma curiosidade, porém com uma nota de tristeza. A minha tese de doutorado foi orientada por Paulo Freire. A defesa estava marcada para maio de 1997 e no segundo dia desse mês, o professor Paulo faleceu. Obviamente, a defesa foi postergada. Ela aconteceu em junho e com Ana Maria Araújo Freire, viúva de Paulo Freire, no lugar dele. Mais conhecida como Nita Freire, ela também é doutora em educação. Eu fui o último e o único orientando de Paulo Freire na década final da vida dele, de 1987 a 1997. Publicado no ano seguinte, o livro A Escola e o Conhecimento é dedicado a Paulo Freire. Eu o considero um livro acadêmico sem ser academicista. Quando comecei a preparar essa tese, disse ao professor Paulo que minha intenção era fazer algo que pudesse estabelecer uma comunicação efetiva com o professor da escola pública, que pudesse ser lido não como uma tese de doutorado, mas como um material de reflexão para a docência no dia a dia. Durante a produção desse material, a editora Cortez me procurou, manifestando interesse na publicação. Como o intuito era mesmo fazer um texto que estabelecesse uma conexão com os docentes, o livro é quase uma repetição da tese, tal qual ela foi defendida. As modificações foram muito poucas. Na passagem dos anos 1990 até meados da década de 2000, não publiquei outros títulos como autor exclusivo. Porém, esse período é marcado por algo que influenciaria a produção futura. Eu passei a ter uma presença muito mais constante na mídia. Tendo sido secretário municipal de Educação de São Paulo entre 1991 e 1992, era chamado para entrevistas e debates em programas de rádio e televisão, o que me formou um pouco mais para atuar também nessa forma de comunicação. A partir de 1994 e até 2001, fui apresentador do programa Diálogos Impertinentes, quando a TV universitária dava seus primeiros passos por cabo no Brasil. Apresentei também o Modernidade, programa semanal na TV Sesc Senac. Posteriormente, atuei em programas de rádio e televisão e na mídia impressa. Em 2005, lancei Não Espere pelo Epitáfio, que é um desdobramento da minha presença na mídia. Esse livro nasce quando a editora Vozes propõe uma obra com pensatas pedagógicas. Esse, de fato, seria o título de um livro, mas que só teria seu lançamento quase uma década depois, em 2014, ampliado e renomeado em 2018 como Nós e a Escola, Agonias e Alegrias. A minha proposta naquele momento foi fazer um livro que reunisse, de modo estruturado, parte das minhas colunas publicadas no caderno Equilíbrio da Folha de São Paulo. A sugestão foi aprovada e, nos mesmos moldes, no ano seguinte, foi lançado Não Nascemos Prontos. A esses dois títulos somou-se o Não Se Desespere, formando uma trilogia posteriormente reunida num box. A ideia original não era fazer uma trilogia, mas os livros foram reunindo características comuns. Por exemplo, o título de cada um deles reproduz o título do capítulo principal. E a palavra não, presente em todos eles, nunca foi no sentido de negação, mas de alerta, de advertência. Como história de bastidor, devo contar que o título do último volume da trilogia nasce de uma brincadeira. Toda vez que alguém da Vozes me cobrava um terceiro livro, eu respondia: não se desespere, não se desespere. Ainda no ano de 2005, é lançado o meu primeiro título para a coleção Papiros Debates, da Papiros Sete Mares. Trata-se de Nos Labirintos da Moral, com o psicólogo Yves Delatelle. Essa coleção se notabiliza pelos livros em coautoria em formato de diálogos. Desde então, já participei de 11 obras nesse modelo, tendo como parceiros Eugênio Mussac, Renato Janine Ribeiro, Clóvis de Barros Filho, Terezinha Rios, Marcelo Taz,
Pedro Mandelli, Frei Beto, Pedro Bial, Gilberto de Menstein, Leandro Carnal e Luiz Felipe Pondé. Para 2019, está previsto o lançamento do 12º título, em coautoria com a Monja Cohen, em que debatemos sobre vida virtuosa e vida viciosa. Esse formato me encantou desde o início, pela possibilidade de fazer com que o leitor pudesse acompanhar uma conversa, como se ele estivesse ao lado ou fazendo algo que eu chamo de audiência ativa. Parece um conceito estranho, mas é uma percepção semelhante a quando eu estou assistindo a uma partida de futebol. Não estou jogando, mas estou participando. Quando estou em um concerto de música ou em um show de rock, eu não estou tocando, mas estou participando. Uma audiência ativa é aquela em que a pessoa não se restringe a ser mera espectadora. Nessa série, o leitor tem ali uma audiência em que atua também refletindo, também imaginando qual seria a resposta que ele daria. O leitor participa da conversa, ainda que virtualmente. Isso é algo que sempre me encantou nesse modelo de reflexão. Ao longo da minha produção, eu também tive livros em coautoria que não são em formato de diálogos. Um deles é O que é a Pergunta, Cortês, com Silmara Casadei, no modelo de 2 autores tratando de um tema em texto corrido. Ou ainda, Felicidade, foi-se embora? Vozes, dividido com Frei Beto e Leonardo Boff, em que cada autor produz uma parte bem demarcada da obra. Outro ponto importante na minha trajetória literária acontece em 2007, com o lançamento do Qual é a tua obra?, que se tornou um de seus maiores sucessos como autor. Desde que chegou ao mercado, o livro frequentou diversas listas dos mais vendidos, beirando a casa de 500.000 de exemplares. Um trabalho que ultrapassou qualquer medida que eu imaginava. Alguns fatores se conjugaram para esse desempenho. Por tratar de gestão, liderança e ética, ele despertou muito interesse por parte das empresas. Então, por exemplo, um banco comprou 500 exemplares para distribuir entre os seus funcionários. Outra multinacional comprou mais um lote de 500 para oferecer a seus gestores e assim por diante. O fato de eu ser professor da Fundação Dom Cabral, com alunos executivos de grandes empresas, também ajudou na difusão da obra. Em termos de contexto, vale lembrar que, no final dos anos 2000, já havia uma conversa muito forte em relação ao propósito, um dos temas relevantes do livro. Tratava também de ética e como começou a circular em meio à crise financeira mundial, quando o debate sobre práticas e conduta no mundo corporativo veio com força à tona. A partir do Qual é a tua obra?, minha produção se intensificou e, novamente, uma combinação de fatores contribuiu para isso. Um deles é a parceria estabelecida já nesse livro com o jornalista Paulo G. Bailey, que atua como editor para autor em boa parte das obras lançadas desde então. Nós estabelecemos um modelo, um modo de fazer, que, respeitando a autoria, eleva a capacidade de maior fertilidade por meio de estruturação, questionamento, proposição. Concomitantemente, estava em curso um movimento meu de ir me retirando da universidade. Em 2009, decidi que iria reduzir pouco a pouco a minha carga horária no cotidiano acadêmico, porque eu queria me aposentar. Em 2012, eu completaria, como completei, 35 anos de PUC São Paulo. Eu era professor titular e comecei a preparar a minha saída de forma paulatina. Em 2009, meu contrato de 40 horas passou para 30. Em 2010, para 20 horas. Em 2011, para 10. E em 2012, eu me aposentei. Essa redução da carga horária na docência, também na FGV São Paulo e na FDC, me permitiu intensificar os esforços na rota da escrita. Tanto que, em 2009,
Foram 4 títulos lançados no mercado editorial. Nesse período também houve uma exponencial difusão das plataformas digitais, as quais aceleraram a capacidade de comunicação, deram uma evidência maior a conteúdos e passaram a funcionar como outra forma de mídia que, até então, não tinha tanta presença. O meio digital me conduziu a um público ampliado e que hoje é mais jovem também. Em 2008, por exemplo, eu encontrava um menino de 16 anos que dizia: "Meu pai gosta muito de você." Agora, eu encontro com frequência pais dizendo: "Meu filho gosta muito de você." Nessas ocasiões, pergunto: "Quantos anos tem seu filho?" E muitas vezes me respondem: "Tem 12. Ele vê teus vídeos." Sim, de fato, meus vídeos começaram a circular em larga escala na internet. Um que deflagrou bastante essa notoriedade foi o que conta a história do universo. O "Você sabe com quem está falando?" Esse vídeo viralizou a ponto de acumular milhões de visualizações. Em meio a todos esses movimentos, chego a 30 anos de escritos e 37 títulos publicados. Nesses anos, trabalhei basicamente com 4 editoras: a Cortez na área de educação e formação, a Vozes na área da filosofia e do conhecimento do mundo corporativo atrelado à reflexão filosófica, a Papiros, com essa série dialogal que trata de temas diversos, de liderança à esperança, passando por política, e a Planeta, que agrega elementos comuns dessas abordagens anteriores. Vale ressaltar que essa produção autoral de 37 livros resulta em grande medida da leitura de mais de 10.000 obras. Eu comecei a ler aos 6 anos de idade, portanto, há 60 anos. Eu não sou um escritor no ponto de partida, embora muitas vezes me coloquem prioritariamente nessa condição. Sou, antes de tudo, um docente, em última instância, um comunicador. Mas, ao estabelecer essa comunicação, eu sou um docente, alguém que ensina por meio do livro, do rádio, da TV, das palestras. Isso exige estudo e leitura. Por isso, esses 10.000 livros compuseram essa trajetória de 6 décadas desde a minha alfabetização. Num certo sentido, o livro que escrevo é o meu rearranjo das ideias que já li, dos autores que contribuíram para a minha formação. Às vezes, me perguntam se eu acredito em psicografia. Eu respondo de modo respeitoso, mas humorado: "Claro, eu mesmo psicografo, mas não no sentido religioso. Eu psicografo porque boa parte daquilo que escrevo veio por intermédio de autores que já morreram, não como repetição, mas na maneira que eu encontro de rearranjar as ideias sobre o mundo que me cerca e me afeta. Do mesmo modo, tem sido comum eu ouvir que a minha escrita serve de inspiração para outros autores. Frases como: "Eu resolvi escrever um livro depois que eu li os teus." E "Eu uso muito você no meu livro." Têm sido cada vez mais recorrentes. E é assim mesmo. Eu acho que o poema que melhor identifica esse fenômeno é o Tecendo Amanhã, de João Cabral de Melo Neto, em que ele diz que um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. A lógica é que um canta, o outro apoia o canto do outro lado e mais outro, e assim se vai tecendo amanhã. Nós também vamos tecendo, tecemos juntos essas histórias. Devo dizer que não apenas os autores que li me acompanham. Todas as vezes que eu vou escrever ou autografar um livro, sinto na minha mão o peso sutil da mão da professora Mercedes Martins Madureira, que foi quem me alfabetizou no antigo Grupo Escolar Hugo Simas, em Londrina, quando eu tinha 6 anos. Não se trata de esoterismo ou ectoplasma. Essa sensação reside no campo afetivo e simbólico. A pessoa que, em 1960, me ensinou a escrever, continua comigo até hoje. Nesses 30 anos, meus 37 livros tiveram mais de 1,5 milhão de exemplares comercializados.
algo que sempre alegremente me espanta, não por fingida modéstia, mas por não supor que pudesse assim ser quando comecei este bom ofício. Todas as minhas obras estão repletas das gentes que, porque ainda me inspiram, com minha gratidão, em mim vivem. Filosofia. Pensar e existir. A filosofia é um olhar sistemático, metódico e programado sobre as razões das coisas. Pensar bem nos faz bem, página 13. Por que parar para pensar? Será tão difícil pensar enquanto se continua fazendo outras coisas? Ou melhor ainda, seria possível fazer sem pensar e, num determinado momento, ter de parar? Ora, pensar é uma atitude contínua e não um evento episódico. Não é preciso parar e nem se deve fazê-lo, sob pena de romper com nossa liberdade consciente. Não nascemos prontos, páginas 63 e 64. Assim existimos, fazendo. E porque fazemos, pensamos. E porque pensamos, fazemos nossa existência. É por isso que a prática de pensar a prática, o que fazemos, é a única maneira de pensar e de fazer com exatidão. A Escola e o Conhecimento, página 92. O que significa o afeto pela sabedoria, que é o que define a filosofia. A capacidade de interromper a prática produtiva para dedicar-se a pensar sobre si mesmo. Basta de Cidadania Obscena, página 51. Reflexão é a ideia de voltar o pensamento sobre o próprio pensamento. Pensar sobre aquilo que estava sendo pensado de maneira a evitar a precipitação, a intempestividade, a palavra ou a ideia que não deva ser exposta. Pensar bem nos faz bem. 3, página 36. Mesmo as ideias mais abstratas expressam uma realidade concreta, seja para entendê-la, seja para atuar sobre ela. Descartes, A Paixão pela Razão, página 13. Nós não temos uma compreensão clara, lógica, das razões por que certos eventos acontecem. Somos um ser que precisa construir ordem, dado que a realidade, olhada em si, não faz todo o sentido. A sorte segue a coragem, página 20. Desde sempre, e mais ainda nestes tempos, nossos grandes medos vêm do escuro. O homem não teme o que vê, mas o que não vê. Viver em paz para morrer em paz, página 127. Uma pessoa inteligente, com humildade e sabedoria, é aquela que consolida as certezas do que deve fazer a partir da capacidade de não supor que estas são imutáveis e invulneráveis. Afinal, sabemos, a melhor maneira de ficar vulnerável é pensar-se como invulnerável. Não se desespere, página 122. Individual e coletivo. Pergunta clássica: existe algum medo universal? Parece que o medo mais presente em todas as culturas é o do abandono e da solidão. Somos seres gregários e agregados queremos estar. Ficar sozinho é um desejo eventual. Ser solitário é um desespero. Não se desespere, página 69. Os termos solidão e solidariedade são assemelhados apenas na aparência, jamais no conteúdo. Solidariedade vem de solidez, daquilo que consolida e dá firmeza à vida coletiva, enquanto que solidão está atada à ideia de ser ou estar por si mesmo, em puro isolamento. Não nascemos prontos, página 73, 74. Às vezes, quando se fala do homem primitivo, que é o homem pré-histórico ou o homem das cavernas, muitos o imaginam como homem de violência. Mas, pela perspectiva da antropologia, é preciso lembrar que a grande valia da nossa espécie, quando estávamos nos estruturando, foi a capacidade de cooperação. Não se desespere, página 24. Para não exaurir nossa humanidade, é urgente cooperar e todos os dias recordar este ditado africano: se quiser ir apenas rápido, vá sozinho.
Se quiser ir longe, vá com alguém. Não se desespere, página 42. A liberdade pessoal é necessária. O avanço da noção de indivíduo, desde a Renascença, foi decisivo para o desenvolvimento da sociedade como a conhecemos. Contudo, o individualismo se transformou em obsessão em vários momentos, o que é especialmente evidente na substituição do indivíduo pelo individual, entendido como exclusivo e não como identidade. Política, para não ser idiota, página 10. Se eu não me pertenço, não tenho uma vida que possa entender como a minha vida. Frases como "na minha vida mando eu" ou "na minha vida eu é que decido" não representam uma expressão de individualismo, mas são sim uma expressão do indivíduo, isto é, da capacidade de querer uma vida que possa ser partilhada. Vivemos mais? Vivemos bem? Página 42. Sou único, mas não sou o único. Eu não conseguiria falar da minha vida restringindo-me apenas a mim, sem mencionar os outros que comigo estão nesta vida. Porque a minha vida não existe sozinha, isoladamente. É uma vida com outras pessoas. Falar da minha vida significa falar de história e não de biografia. Vivemos mais? Vivemos bem? Página 44. Bons propósitos são aqueles que elevam o indivíduo e a comunidade na qual ele está inserido. Por que fazemos o que fazemos? Página 91. A ideia de valores é o que dá sustentação na nossa capacidade de vida coletiva. É aquilo que faz com que a vida não perca o sentido, que faz com que ela tenha valor, ou seja, que tenha validade. Educação, escola e docência, página 105. O humano no mundo. O que vai nos diferenciar de fato é que só o animal humano é capaz de ação transformadora consciente, ou seja, é capaz de agir intencionalmente e não apenas instintivamente ou por reflexo condicionado, em busca de uma mudança no ambiente que o favoreça. A escola e o conhecimento, página 36 e 37. A principal contribuição de Descartes a seu tempo e aos séculos que se seguiram foi tentar fortalecer a razão como uma ferramenta confiável para o ser humano poder interferir sobre a realidade. Descartes, A Paixão pela Razão, página 49. Eu tenho muito medo do absolutamente conhecido. Fico aterrorizado, por exemplo, quando percorro uma trilha que já fiz e, de repente, me dou conta de que estou me repetindo, fazendo aquilo sem perceber, isto é, agindo automaticamente, roboticamente. Vivemos mais. Vivemos bem? Página 11. Uma vida com propósito é aquela em que sou o autor da minha própria vida. Eu não sou alguém que vou vivendo. Por que fazemos o que fazemos? Página 46. Toda gravidade contém em si uma gravidez, a possibilidade de dar à luz uma nova situação, a um novo momento, a uma nova circunstância. Pensar bem nos faz bem. Página 75. Viver é perigoso porque viver é desafio de fato. É o desafio da criação do inédito. Afinal de contas, embora a vida seja dádiva na origem, como princípio, ela não é dádiva como ponto de chegada. Vivemos mais? Vivemos bem? Página 9. Assumir a responsabilidade ou não pelo que vai acontecendo em nossa própria vida é uma decisão pessoal intransferível. É uma questão de cada um buscar o que realmente quer, de reconhecer quem deseja no comando de sua vida. Vivemos mais? Vivemos bem? Página 39. Uma questão fundamental para qualquer pessoa é: se eu não existisse, que falta faria? Ou que falta faço eu? Essas respostas estabelecem minhas razões de existência e também os senões da minha existência. Viver em paz para morrer em paz. Página 174. Liberdades e limites. Liberdade é a capacidade de emancipação, de ter a possibilidade de escolha,
de decisão, de julgar por si mesmo ou por si mesma, sem ser constrangido ou obrigado a algo pela determinação natural ou social. Pensar bem nos faz bem. Página 28. Temos de enfrentar a realidade natural, que chamaremos de mundo, lutar contra ela, romper a adaptação. E isso não é uma questão de gosto ou vontade. Essa luta não se situa no campo da liberdade, mas no da necessidade. A liberdade será uma conquista paulatina na nossa história, à medida que vamos vencendo a necessidade. A Escola e o Conhecimento, página 36. Em relação a qualquer coisa que se faça, a melhor razão é porque eu quero e não porque eu preciso. Porque fazemos o que fazemos. Página 74. A maldade não é humana? Chama-se de brutalidade, bestialidade ou animalidade o ato praticado por um homem ou mulher que pareçam ter perdido o juízo ou feito algo que se entende como desumano. Desumano? Ora, somos capazes disso. Nossa liberdade nos permite e nos incrimina. Nosso arbítrio nos autoriza e nos inculpa. Diferentemente de outros seres, temos maior condição de autonomamente decidir e escolher. Não espere pelo epitáfio. Página 86. Liberdade é fazer o que não prejudica a outra pessoa. Pensar bem nos faz bem. 4. Página 88. A felicidade também é a capacidade de conduzir a si mesmo, ainda que dramaticamente. Há uma grande felicidade em ser livre, não no sentido de soberano, mas de poder decidir sobre si mesmo sem ofender as outras pessoas. Assim, uma conexão forte entre felicidade e liberdade. Felicidade. Foi-se embora? Página 122. Felicidade e suas medidas. Há uma fratura muito forte do tema da felicidade no nosso cotidiano, pois não existe felicidade individual. A felicidade é como a liberdade. A minha liberdade não acaba quando começa a do outro, acaba quando acaba a do outro. Se algum ser humano não for livre, ninguém é livre. Se alguém não for livre do descaso, do abandono, ninguém é livre. Nos Labirintos da Moral, página 19. Eu tenho esta frase: uma pessoa é tão mais feliz quanto menos chaves ela tiver. Porque quanto mais chaves você tem, mais está atrelado a coisas que, em vez de você possuir, elas te possuem, pois precisa tomar conta delas o tempo todo. Felicidade. Foi-se embora? Página 103. Aquilo que mais apequena a vida é a perda da esperança na felicidade. E a felicidade não é só a ausência de atrito. A felicidade é a possibilidade de não fazer com que o atrito se transforme em ruptura. Não se desespere, página 28. Felizes são os humanos, pois não são felizes sempre, mas quando o são, podem fruir a felicidade com grande intensidade. Viver em paz para morrer em paz, página 161. Felicidade, que é uma vibração intensa de uma sensação, mesmo que momentânea, em que se tem uma plenitude e um prazer imenso em estar vivo. Felicidade foi-se embora? Página 82. Há pessoas que bloqueiam a passagem desses momentos em que é possível ser feliz. E essa é uma das questões mais sérias na vida. Tem gente que vive numa amargura tão grande que se habitua e, mais do que isso, se compraz na amargura. Felicidade foi-se embora? Página 85. Felicidade não é só a presença daquilo que se quer, mas também a condição de recusar, dizer não, afastar aquilo que não se quer. Pensar bem nos faz bem. Página 142. Escolhas, erros e acertos. O termo verdade é dos mais complexos para ser conceituado, pois origina-se sempre de um julgamento habitual, consensual ou arbitrário. E mais ainda,
Como todo juízo de valor, tal como o conhecimento que o provoca, é uma ocorrência histórica, ou seja, é relativo à cultura e à sociedade na qual emerge em certo momento. A escola e o conhecimento, página 50. A ideia de criticar é separar. A palavra veio da agricultura. Crítica, critério em grego, é quando se separa o feijão da pedra, o arroz da palha, o trigo da sujeira. Portanto, criticar é selecionar. Para selecionar, é necessário ter critérios. A Era da Curadoria, página 44. Toda a vida é composta por erros e acertos, por dores e delícias. A maioria das pessoas acredita piamente que aprende com os erros. Cautela com isso. Na minha opinião, aprendemos é com a correção dos erros. Se aprendêssemos com os erros, o melhor método pedagógico seria errar bastante. Viver em paz para morrer em paz. Página 39. Alguém que é capaz de admitir o erro está indicando que ganhou um nível maior de inteligência, está, portanto, em um patamar superior ao que estava. Pensar bem nos faz bem. página 95. Viver por erratas. Nós vivemos de fato, nos corrigindo e criando novas edições de nós mesmos. Pensar bem nos faz bem. 3, página 97. Dicionário conceitual. Caminhos novos a serem trilhados exigem a inteligência contida na flexibilidade. Ser flexível é diferente de ser volúvel. O volúvel muda de postura a qualquer momento, em função de movimentos ou ventos que não entende. Já a pessoa flexível é aquela que é capaz de alterar a própria convicção ou a rota a partir de uma reflexão que leve em conta o diverso ou o inédito. Pensatas pedagógicas, página 36. Na vida, nós devemos ter raízes e não âncoras. Raiz alimenta, âncora imobiliza. Viver em paz para morrer em paz. Página 37. Há uma diferença entre ser idoso e ser velho. Idoso é aquele que tem bastante idade. Velho é aquele que acha que já está pronto, que acha que não precisa mais aprender, que acha que não conseguirá mais aprender. Educação, Escola e Docência, página 35. Sonhar é ter uma expectativa que se queira atingir. Delírio é a incapacidade de construir um caminho viável para se chegar ao objetivo. A sorte segue a coragem. Página 63. Coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de enfrentar o medo. Liderança em Foco, página 39. Diferentemente do pânico, que é a incapacidade de ação, o medo é um estado de atenção. Liderança em Foco, página 40. Ser humilde é diferente de ser subserviente. Uma pessoa subserviente é aquela que se dobra a qualquer coisa. Uma pessoa humilde sabe que o dela não é o único modo de ser, com um único modo de pensar. Qual é a tua obra? Página 75. Paciência não é lerdeza. Paciência é capacidade de deixar maturar, seja uma ideia, um afeto, um projeto, um negócio, um estudo. Isso significa que pressa é diferente de velocidade. Fazer velozmente é uma habilidade. Fazer apressadamente é um equívoco. Educação, Escola e Docência, página 70. Idiosincrasia é aquilo que só eu sinto do modo que sinto. Pensar bem nos faz bem, 3, página 51. Compaixão é a capacidade de sofrer com a outra pessoa, não é sofrer pela outra pessoa. Pensar bem nos faz bem, 2, página 87. A paz só se alcança com a anulação de todas as faces da violência e só há justiça se todos tiverem paz. Não se desespere, página 104. Qual é a diferença entre conflito e confronto?
Numa convivência, há conflitos, isto é, divergências de posturas, de posições, de ideias. Confronto é a tentativa de anular o outro, é bater de frente. Num confronto, eu quero que o outro perca. No conflito, quero que os dois ganhem, que eu e o outro saiamos ilesos daquela situação. Educação, Escola e Docência, página 125. Frustração é aquele sentimento de desalento quando algo desejado não acontece. Ficamos desalentados, sem inspiração, sem ânimo, especialmente quando algo poderia ter sido e não foi. Portanto, fica no campo das possibilidades perdidas. Pensar bem nos faz bem. 3, página 53. Creio que a dificuldade da mudança surge quando a pessoa tem nostalgia e não saudade. Saudade é um sentimento gostoso de algo que já foi, de algo que a pessoa viveu e guardou boa lembrança. Por meio da saudade, o acontecimento volta a ser presente. Já a nostalgia dói e, portanto, faz sofrer. Liderança em Foco, página 49. Não basta viver, é preciso que a vida, ao ser partilhada, ao ser vivenciada, tenha de fato uma utilidade. Ser útil não é apenas ser prestativo, não é alguém que fica o tempo todo servindo às pessoas. É preciso, na vida útil, seguir a si mesmo, servindo à própria vida. Pensar bem nos faz bem. 2, página 128. Esperança, do princípio ao fim. A esperança é um princípio vital, expresso na sábia e verdadeira constatação comum de que, enquanto a vida há esperança, mesmo face às mais, aparentemente intransponíveis circunstâncias, achamos possível ser de outro modo, inventamos e reinventamos alternativas, recusamos a possibilidade de as realidades nos dominarem e, sem cessar, sonhamos com o mais e o melhor. Não nascemos prontos, página 67 e 68. Esse apodrecimento da esperança impede que a vida se engrandeça e remete milhares e milhares de homens e mulheres ao terreno da conformidade, da subserviência, da insignificância, em relação à possibilidade de construir uma realidade que seja diferente. Não se desespere, página 110. Penso que uma das forças moventes da esperança é a tentativa de procurar o melhor e não apenas o possível. Sobre esperança, página 43. A palavra não é casual. Desanimar, que vem do latim, significa perder a ânima, perder a alma. Desanimar é ficar sem o espírito de vitalidade. Desanimar é também desesperar, ou seja, perder a esperança. Educação, Escola e Docência, página 36. Momentos graves se tornam grávidos quando a esperança permite levar adiante a nossa utopia, o nosso sonho. Educação, Escola e Docência, página 37. O discurso apocalíptico é o discurso da desistência. O pessimista é alguém derrotado antes que o combate comece. Paulo Freire já dizia: é preciso ter esperança, mas tem de ser do verbo esperançar, porque tem gente com esperança do verbo esperar. E aí, não é esperança, mas pura espera. Educação, Convivência e Ética, página 22. Virtudes vitais. A filosofia define virtude como força intrínseca, capacidade a ser desenvolvida, e eu sempre entendo virtude como uma força intrínseca que dirige o indivíduo para o bem. Em contrapartida, a força intrínseca que dirige para o mal é o vício. Liderança em Foco, página 11. Quem não gosta de pessoas virtuosas? A virtude é também aprendida, não é algo que se nasça com ela, como condição genética. Pensar bem nos faz bem, 2, página 35. Fazer o bem é bom e faz bem. Essa ideia corresponde às noções de bom e belo da Grécia Antiga. Acho que a esperança como virtude é o que nos leva a procurar lidar com essas duas fomes,
A primeira é contemplar e repartir o pão. A segunda é saber que vazio vamos preencher. Sobre a esperança, página 105. Morte, real e simbólica. Talvez valesse a pena nos apegarmos aos ensinamentos de Epicuro, que já no século 3 a.C. entendia não ter o humano nenhuma relação com a morte. O ateniense, pregando a calma felicidade, disse não temer a morte, porque nunca iria encontrá-la, pois, enquanto sou a morte não é, e desde que ela seja, não sou mais. Consolo pueril ou convicção racional? Não importa, ajuda a exorcizar o terrível mistério. Não espere pelo epitáfio, página 129. É sinal de humanidade não se conformar com a morte e, portanto, buscar vencer simbolicamente o que parece ser invencível. A própria palavra cemitério, derivada do grego, usada em vários idiomas, significa lugar para dormir, dormitório, lugar para descansar. Deixar esvaziar essa marca é extremamente perigoso, pois não propicia a especial ocasião de meditar sobre a vida e, eventualmente, descansar em paz. Não nascemos prontos, página 36-37. Suicídio, ele é de fato a perda do sentido, entendendo-se o termo na dupla acepção básica, como significado e como direção. Para que direção avançamos é algo ainda nebuloso, e o significado de nosso cotidiano é questionável o tempo todo. Nos Labirintos da Moral, página 11. Não devemos deixar de lado a perspectiva de que, quando alguns dos nossos morrem, nós também morremos um pouco. Pensar bem nos faz bem, página 127. É preciso lembrar que só os humanos são mortais, pois só os humanos sabem que vão morrer. Os demais animais não lidam com o conceito de finitude e, portanto, não são mortais. Viver em paz para morrer em paz, página 167. A vida é Janus, é ter a capacidade de estar aqui com um olhar no futuro e outro no passado. Essa bifrontalidade é decisiva para ter a ideia de percurso, de currículo, da trajetória que se está trilhando. Embora se saiba que essa trilha é finita, não se pode ficar pensando em sua finitude o tempo todo. Vivemos mais. Vivemos bem? Página 85. Há pessoas que acabam tendo a sua finitude ainda em vida, isto é, deixam de viver. E o deixar de viver não é aproveitar a vida no sentido da luxúria, do gasto, do consumo exagerado. Mas deixar de viver é não repartir afeto, amizade, competência, dedicação, tudo aquilo que nos dá força vital. Pensar bem nos faz bem. 2, página 140. O que queremos todos, aquilo que vale a pena, é vida longa e boa, porque só vida longa pode ser uma experiência de agonia inútil. Vivemos mais, vivemos bem. Página 29. O nosso sonho não é a imortalidade. Nosso sonho é a cessação do sofrimento. E a cessação do sofrimento se dá não quando você é imortal, mas quando você, sendo mortal, sabe que, como diziam nossas avós, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Vivemos mais, vivemos bem? Página 71. Vida boa é a presença do desejo e não a satisfação da necessidade. Quando temos a presença do desejo, continuamos adiante. Quando temos a satisfação da necessidade, somos mera biologia, isto é, mera corporeidade. Vivemos mais, vivemos bem? Página 99 e 100. Costumo dizer que não é a morte que me importa, porque ela é um fato. O que me importa é a vida que eu levo enquanto minha morte não vem. A sorte segue a coragem, página 187. A pessoa fica viva e realiza coisas porque tem a perspectiva de futuro. Porém, morre em vida quando não tem mais essa expectativa. Vivemos mais, vivemos bem? Página 81.
Vida em abundância é aquela em que a pessoa não é vitimada pela falta de esperança, pela falta de futuro. É aquela que impede que qualquer um de nós perca a capacidade de ser feliz. Educação, Escola e Docência, página 121. Tempos do tempo. O tempo devora certezas, materialidades, expressões, relações e anuncia rupturas e esquecimentos. Não nascemos prontos, página 91. Os gregos cultivavam duas expressões para se referir ao tempo: cronos, no sentido de passagem ou contagem do tempo, e kairos, para indicar o momento oportuno, aquele em que algo relevante acontece. A sorte segue a coragem, página 34. O tempo não é só passagem, é também esgotamento, restando para muitos apenas alguns horizontes de perplexidade tardia. Não nascemos prontos, página 94. Tempo e vida são o mesmo. Minha vida é o meu tempo, ou seja, o continente no qual está o meu conteúdo vital, o invólucro no qual está contida a minha existência, o território com fronteiras que acolhem a minha presença no mundo por um período, o tempo, determinado e limitado apenas em referência aos outros tempos das outras vidas, mas absolutamente ilimitado para mim enquanto vivo. Não se desespere, página 137. O indivíduo é dono de si quando é dono do seu tempo. Como para nós humanos nosso tempo coincide com a nossa vida, ou seja, o meu tempo é a minha vida, para eu ser dono da minha vida, tenho que ser dono do meu tempo. Política para não ser idiota, página 64. O principal pecado capital, portanto, é o da covardia, do pânico em relação ao que deve ser feito, ao que se precisa enfrentar, ao que se precisa viver. Isso envelhece bastante. A preguiça envelhece. Vivemos mais. Vivemos bem? Página 13. Quem estuda história ou vive a percepção de seu desenrolar no tempo, sabe que as coisas que assim são hoje não eram assim antes. E, se assim não eram, não teriam necessariamente de vir a ser mais adiante. Portanto, a possibilidade de historicidade dá a ideia de uma não tragédia em relação à própria existência. Isto é, a possibilidade de que o indivíduo construa de outro modo aquilo que talvez pareça fechado e fatal. Sobre a esperança, página 38 e 39. Todo ser humano sempre viveu na época contemporânea, sem exceção. Portanto, somos todos contemporâneos em qualquer idade, mas não somos contemporâneos do mesmo jeito. E é essa diversidade da nossa contemporaneidade que provoca colisões em relação aos modos de comunicação, educação e convivência. A Era da Curadoria, página 106. A ideia de vida longa implica viver mais e viver bem. Mas, no meu entender, viver bem não é só chegar a uma idade mais avançada com qualidade material de vida. É também adquirir a capacidade de olhar a trajetória, porque a vida não é só o agora, é o percurso. Ela é a soma de todos os momentos numa extensão de tempo. Vivemos mais, vivemos bem? Página 17. Eu só vivo o cotidiano. O que chamo de viver a minha vida é uma abstração, porque eu não vivo a minha vida, vivo um pedaço da minha vida a cada cotidiano. Assim sendo, eu não posso desperdiçar o meu tempo nesse cotidiano, pois seria perder vida. A sorte segue a coragem, página 127 e 128. A sensação de tempo desperdiçado resulta da falta de conexão entre o que fazemos e os nossos propósitos. A sorte segue a coragem, página 130. Cotidiano acelerado, mundo fugaz. Nem tudo o que parece moderno é. Às vezes, apresenta-se como simples modismo ou mera novidade passageira. Não se desespere, página 99. Você só é porque é percebido. Se não é percebido, não tem existência. Acho que isso é um dos fatores que contribui para essa espetacularização
que se reflete nos meios de comunicação, no desejo por fama, mesmo que ela seja fugaz. Nos Labirintos da Moral, página 101. Um fenômeno característico destes nossos tempos é a exagerada aceleração do cotidiano e a velocidade espantosa com a qual as alterações se processam. Mal nos damos conta de um fato, acontecimento, relato ou situação, e lá se foram o registro e a percepção para longe de nossa memória próxima. Fatos que nos atingiram fortemente, acontecimentos que nos abalaram, relatos que nos emocionaram ou situações que nos inquietaram, desaparecem das nossas lembranças antes mesmo que os tenhamos podido compreender melhor. Não nascemos prontos, página 27. A celeridade e a densidade de eventos quase não nos permitem tempo para observar o inédito, até porque tem muito inédito em sequência. Não dá mais para refletir muito tempo sobre uma primeira página de jornal. Ao entrar numa página da internet, logo se está em outra, e se pula para outra e outra. A sorte segue coragem, página 161. Há uma estonteante presentificação do futuro, que pode sequestrar a compreensão da vida como história e processo coletivo, fazendo, por exemplo, parecer que, como o terceiro milênio ocidental recém-iniciado, ele será todo vivido e passado já. Fala-se no terceiro milênio como se ele fosse esgotar-se nas próximas décadas. Não nascemos prontos, página 41. É preciso que nossos jovens ultrapassem a percepção reduzida de que é necessário fazer tudo agora, ao mesmo tempo, de uma vez, isto é, aproveitar a vida como sinônimo de viver apenas o momento presente. Vida humana é história pessoal e história é tempo, que também tem futuro. Educação, Convivência e Ética, página 100.